Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Já, podcast do site jamildo.com. Uma alegria enorme estar com vocês e aqui com a presença ilustre, uma jovem dinâmica política, vereadora no Recife, Karina Santos. Muito obrigado por atender nosso convite para falar aqui sobre política, sobre as eleições no Estado no próximo ano. Eu fico muito feliz de estar aqui, Jamildo, uma oportunidade de falar sobre algo que eu gosto muito, que é sobre política. E você é um jornalista muito bem conceituado no nosso estado, que é uma referência, então estar aqui hoje com você, para mim é um motivo de orgulho. Vamos embora falar sobre a cidade do Recife, sobre o estado de Pernambuco, sobre o Brasil, falar sobre política. Massa. A senhora é muito irrequieta. Falem assim direto aqui para o microfone, viu? Porque ele é direcional. Ele é direcional, né? Vou ler aqui, como a gente sempre faz, uma breve biografia. Obviamente que tem uma história longa já na política local, nossa Kari, mas a gente vai tentar resumir aqui. Kari Santos é vereadora do Recife pelo Partido dos Trabalhadores e uma das vozes mais jovens e combativas da política pernambucana. Revelação recente, não é isso? Nascida na periferia da capital, iniciou sua militância ainda na adolescência, atuando em movimentos estudantis e populares. Fez engenharia civil e atualmente até O oitavo período. E aí viu que não era praia, agora é estudante de pedagogia na UFPE. Isso. Vai terminar esse? Eu estou tentando me organizar, porque você conciliar a vida de ser mãe, de ser comunicadora, de ser vereadora, de ser militante, de ser esposa, filha. Então, são muitas funções para conseguir desempenhar e eu espero voltar para a universidade para que eu possa concluir o meu curso de licenciatura em pedagogia. Eu passei por algo semelhante aqui, viu? Já começando a contar esses casos entre o basquete e a faculdade. Quando começou a faculdade, eu já tinha uma filha, veio a segunda filha. Eu amava o basquete, como amo o basquete, mas não podia mais treinar, não podia mais jogar, porque eu cuidava, né, de ser pai, de ser estudante, ou então a vida ia desandar. Então, esqueci o basquete por uns 40 anos. 40 anos. Eu vou dizer, 25, 30, acho que foi muito. E aí, quando, na faixa dos 45, estava com a vida mais ou menos organizada, eu disse, sabe uma coisa, o que é que eu mais gosto na vida? Jogar basquete, treinar, tá em quadra. Aí eu voltei pro basquete e é uma felicidade na minha vida. É minha terapia. A terapia, É né? minha terapia para poder não enlouquecer, correr no basquete. Eu não consigo voltar para engenharia, não. Acho que a engenharia foi bom para mim, uma oportunidade que eu tive. Eu fui estudante de engenharia civil com bolsa 100% do ProUni, que é uma política pública do governo Lula, que me deu a oportunidade de estagiar, de conhecer obras também do Minha Casa Minha Vida, mas que não é uma área que eu me encontrei, então eu decidi mudar de área e pretendo não voltar para a engenharia, apesar de ter tido uma grande contribuição na minha vida enquanto eu fui estudante de engenharia. E todo mundo diz assim, Kari, volta, falta só um ano. Eu quero ver quem é que faz engenharia que acha que falta só um ano. O curso é bem pesado. Né? Dando continuidade, então, Kari construiu sua história pautada na defesa da educação pública, dos direitos das mulheres e da classe trabalhadora. Eleita com mais de 9 mil votos, representa um mandato coletivo, popular e voltado para as pautas sociais. No episódio de hoje, ela compartilha sua caminhada, desafios e propostas para o Recife. Uma primeira coisa que chama a atenção é que você não tem um nome como uma boa parte dos políticos para dar apoio e conduzir, né? Como é que foi? Assim, do nada conseguir um mandato, tanta gente batalha para ser vereador de Recife, você chegou lá com, não digo relativa facilidade, mas chegou com uma boa votação e emergindo, né, muito rapidamente, virou uma estrela, inclusive, nacional do partido. O partido lhe prestigia muito nacionalmente. Como é que foi isso? Foi bem difícil, assim, eu tenho 32 anos, né? Desde os 17 anos que eu venho do movimento estudantil e quase a metade da minha vida é dedicada à luta da classe trabalhadora. Tenho uma relação com o PT de mais de 10 anos, mas de construção no partido é de 10 anos. E foi um momento muito desafiador, Jamil, porque eu nasci e me criei na Mangueira, que é um bairro de periferia da cidade do Recife, na Zona Oeste, que é a zona mais esquecida
da cidade, eu não tenho sobrenome, eu não tenho padrinho político, eu não tinha dinheiro, eu não tinha estrutura. Mãe, estudante, filha de trabalhadores. Meu pai é servidor público do estado de Pernambuco há quase 50 anos, a minha mãe é cabeleireira, a minha avó vendia pastel. Então, eu venho dentro de um contexto familiar que não iria me proporcionar uma vitória política. Então, eu tive que lutar muito para conseguir esse espaço. Esse espaço ele é fruto do reconhecimento do meu trabalho enquanto comunicadora, porque a gente fazia um trabalho de defender o governo Lula, o PT nas redes sociais, e isso faz com que eu tenha um reconhecimento a nível nacional do próprio partido, como você bem mencionou. Eu tive a oportunidade de ser mestre de cerimônia do presidente Lula, dos 45 anos do Partido dos Trabalhadores no Rio de Janeiro. Tive a oportunidade também de conhecer o presidente Lula, os ministros do presidente Lula, antes mesmo de ter sido eleita vereadora. Então, eu acredito que essa contribuição de defender o legado do presidente Lula, de defender o PT, defender os interesses da classe trabalhadora, do povo da cidade do Recife, e o projeto que a gente apresentou de resgatar a história do PT, de falar sobre o PT, de falar sobre o compromisso do PT com a classe trabalhadora, foi um resultado vitorioso e fez com que a gente tivesse quase 10 mil votos de opinião. A gente não comprou nenhum voto, a gente não deu nenhuma camisa de time. E tem gente comprando voto? Eu não sei, eu posso falar sobre o meu processo. Foi muito difícil, porque tem preconceito, né? Eu venho da periferia, mulher, jovem, mãe. Às vezes as pessoas diziam, essa aí é uma blogueira, isso aí não vai ganhar eleição, não. E, do nada, quase 10 mil votos, assim, sendo a segunda parlamentar mais votada do estado de Pernambuco, do Partido dos Trabalhadores. E a internet, então, teve um peso enorme na sua Teve um peso jornada? Antes de eu disputar esse processo eleitoral, e eu só vim candidata a vereadora por um chamado das pessoas, quando eu andava muito na rua, e pelo trabalho que eu tenho de visibilidade, eu falo para milhões de pessoas. Eu tenho muitos seguidores nas redes sociais que eu ocupo, então as pessoas sempre pediram para eu vir vereadora, já pediram para eu vir deputada, senadora, todos os cargos políticos. Senadora, acho que nem pode, cada idade. Com a idade não pode. Eu não posso ser senadora, eu não posso ser governadora, eu não posso ser presidenta da República. Mas, dentro desse mix de sentimentos, as pessoas queriam que eu ocupasse algum cargo na política institucional. E eu percebi isso, articulação com o PT Nacional, com o PT e com a ajuda de alguns representantes da política, eu consegui pleitear a vaga para ser candidata a vereadora da capital, que é importante, é um feito importante, e a gente conseguiu ganhar as eleições graças ao reconhecimento da classe trabalhadora, do povo da cidade do Recife. Então, eu sou muito grata de ter tido a oportunidade de ter participado das eleições e sair com resultado vitorioso. Vamos falar daqui a pouquinho mais sobre os projetos, e aí fica bem mais próximo da realidade das pessoas do Recife que você representa, né? Mas antes disso, vamos falar de treta. De treta? Já que está falando de internet. Vereadora, a senhora tem pouco mais de 6 meses de mandato e já protagonizou embates diretos com Gilson Machado, ex-ministro de Bolsonaro, uma figura nacional. O que te leva a comprar essa briga? É uma questão de princípio, uma estratégia de posicionamento ou os ataques vieram primeiro? Eu sempre defendi o PT, sempre vou defender. Eu estou aqui, inclusive, nessa entrevista, colocando a estrela no peito. Então, eu sempre fiz o papel de defender o PT, de defender o presidente Lula, de combater o fascismo, de combater o bolsonarismo, de combater a extrema-direita. E, dentro desse campo, eu passei a ser atacada por algumas figuras da extrema-direita, como Michele Bolsonaro. Consequentemente, depois, nesse processo todo, o ex-ministro tentou polarizar comigo, enquanto eu era pré-candidata a vereadora da cidade do Recife, enquanto ele era pré-candidato a prefeito. Então, não foi algo que eu busquei. Foi algo que foi trazido por outras pessoas que se incomodaram com o meu trabalho. E eu fico muito feliz de saber que Michele Bolsonaro, que Gilson Machado,
que a laia bolsonarista se incomoda com o meu trabalho e com a forma que eu faço política. Mas acaba ajudando um pouco, porque na internet é assim, o hater dá vida também, né? Eu acredito que o hater, apesar de extrapolar muitas vezes alguns limites, dá engajamento, né? Eu sempre fiz o meu trabalho, Jamir. Se eu estou incomodando alguém, mostra que eu estou no lado certo. Se eu não estivesse incomodando a extrema-direita, possivelmente eu estaria fazendo um trabalho errado. É. Existe algum ponto, qualquer um, em que você e bolsonaristas, como Gilson Machado, poderiam concordar sobre o que é o melhor para o Brasil ou não tem espaço para isso? Não tem espaço para isso, porque o bolsonarismo ele representa o fascismo, a moda brasileira, representa o retrocesso, a corrupção, o negacionismo, o genocídio. Não existe uma preocupação do bolsonarismo com a classe trabalhadora. A gente está vendo agora uma situação onde Trump taxou o Brasil em 50% a pedido do... Ameaçou, porque é em agosto ainda, né? É em agosto, né? Mas ele fez uma ameaça de 50% e foi um pedido de Eduardo Bolsonaro. Então, estão tentando rifar o Brasil para poder trazer uma anistia para Bolsonaro não ser preso. Então, essa família sempre se apropriou do espaço público de poder para poder ganhar benefício próprio. Então, você não pode... Você vai olhar o que o Bolsonaro fez para o Brasil. Deixou 700 mil brasileiros mortos durante a pandemia. Qual foi a maior obra de Bolsonaro? Cova e cemitério durante a pandemia. O que é que você lembra do que o clã Bolsonaro fez para o Brasil? Então, o bolsonarismo é só retrocesso. Então, você não tem como ter ideias com o bolsonarismo que vai trazer algum benefício para o Brasil se o próprio bolsonarismo é o mal do Brasil. Se Gilson Machado estivesse nos acompanhando, eu imagino que esteja, porque a gente sempre anuncia antes que vai haver tal podcast, tal convidado, né? O que é que você diria para ele? Algum recado? Vocês que tiveram foram as raias da justiça, teve processo e tudo, né? Eu acho que ele tem que procurar o que fazer, né? Em vez de estar se incomodando com o trabalho que é desempenhado por mim nas redes sociais enquanto comunicador, enquanto ativista e militante, e que não deveria procurar juiz que tem mais o que fazer, servidor público com um monte de causa, um monte de processo, e ficar procurando picuinha para tentar conseguir holofote, para tentar polarizar comigo. Então, eu acho que ele deveria arrumar o que fazer na vida dele. Pronto, desocupado. Desocupado, deve estar babando demais, Bolsonaro. E aqui no Recife, aqui em Pernambuco, por mais que você eventualmente não concorde com o receituário, mas demonstraram força porque, inclusive, chegaram na frente do candidato do governo, elegeram uma bancada expressiva, né? O que é que você acha dessa força política que emergiu? Talvez seja um sinal de que, eventualmente, Recife esteja deixando de ser um pouco mais à esquerda, ou foi só um soluço por conta de Bolsonaro no poder? Eu acredito que a extrema-direita ela não é forte em Pernambuco, né? O próprio Gilson Machado foi candidato a senador da República e perdeu para a senadora Tereza Leitão, que foi eleita a primeira senadora mulher do estado de Pernambuco e que teve mais de 2 milhões de votos. E teve outro resultado fracassado num processo eleitoral nas disputas das eleições municipais da cidade do Recife. E eu acredito que não tem muita relevância política. Eu acho que surfa muito mais na questão da polarização, gira em torno do nome de Bolsonaro, da internet, para poder se promover dentro do espaço político, porque se fosse algo grande, deveria ter ganho as eleições. A senhora lá no Parlamento Municipal tem que lidar com um filho do Gilson Machado. Como é que é esse relacionamento? Vocês trocam amenidades ou é cada um para um lado? Acho que é cada um para o lado. Eu sempre que tiver oportunidade vou defender o meu partido, vou defender o presidente Lula. Já aconteceu um embate na Câmara, na tribuna, entre eu e o filho do ex-ministro Gilson Machado. Isso vai acontecer com qualquer vereador ou qualquer pessoa que tente atacar a honra e a integridade do meu presidente e do meu partido. Então,
eu sempre vou me posicionar, mas também vou medir para quem também quer palco, né? Eu não trabalho para polarizar e fazer com que o outro lado cresça. Então, eu tenho muito amadurecimento para saber até onde eu posso ir e com que lado vai se beneficiar dessa polarização. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu não dou espaço para que a extrema-direita cresça em cima de mim. Aqui para nós, me diga qual foi o ataque mais cruel que a senhora já sofreu nesse curto período aí, juntando campanha, juntando militância via as redes. Eu sofri uma onda de ataques que foram... E como é que você lida com isso? Desliga, vai para casa, tá tudo tranquilo? Eu tive uma situação onde eu fui ameaçada de morte junto com a minha família, meu endereço dos meus pais, da minha avó. A minha vida toda ela foi divulgada, fui vítima de um hacker. E o processo mais doloroso que teve foi a ameaça ao meu filho, que na época tinha 5 anos de idade. E depois, com o tempo, eu fui amadurecendo esse processo. Eu sou vítima de vários ataques xenofóbicos, ataques de gênero, o fato de ser mulher, o fato de ser nordestina, quando reconhece o meu sotaque, o fato de falar muito rápido. Então, isso são os ataques que eu recebo diariamente, ataques contra a minha honra, contra a minha imagem. É algo que eu descarto, que eu não dou muita importância e relevância. Eu sei que são pessoas que são covardes e que fazem isso nas redes sociais. E quando eu processei, essas pessoas vieram me pedir desculpa. Então, quando envolve a esfera policial, o poder judiciário, as pessoas tendem a dar uma enfraquecida nesse processo. Então, eu nem me incomodo com os ataques que são direcionados contra mim. Os ataques que mais me incomodam é o fato de ser nordestina e atacar o Nordeste. Então, eu sou mais reativa, mas os outros ataques que são direcionados a mim, eu nem reajo. É impressionante, realmente, essa disposição de alguns estados mais ao sudeste, né, mais ao sul, de desmerecer a região nordeste. E olha que a gente manda lá trabalhadores, mandamos nossos melhores artistas e nem assim é suficiente. Ainda falando da polarização, em que grau atrapalha a relação na Câmara para discutir os verdadeiros problemas do Recife? Você que está vivendo lá esse período aí. Acho que a polarização ela não contribui dentro do contexto da discussão no Brasil. Isso pode ser na esfera nacional, na esfera estadual, na esfera municipal, porque o outro lado só está se preocupando em lacrar, em produzir fake news, atrapalhar os governos para poder prejudicar a população. Porque o alvo, na verdade, que as pessoas utilizam é Lula ou outras figuras e representantes do poder executivo, mas que, na verdade, quem sofre o impacto disso é o povo. Mas, em contrapartida, existe o outro lado, que é a esquerda, que é o lado que eu ocupo durante mais de 13 anos da minha vida, que é um lado que é compromissado com a classe trabalhadora. Então, ainda bem que no Brasil existem pessoas que são de esquerda e que estão aí para defender os interesses dos trabalhadores. Eu acredito que está bem nítido para o povo brasileiro que, diante desse processo de vingança, de querer taxar o Brasil, mostra que o bolsonarismo não é preocupado com a classe trabalhadora e nem tão pouco com os brasileiros. O lema Brasil acima de tudo virou Bolsonaro acima de todos. Me corrija se eu estiver errado, mas aqui eu enxergo uma dicotomia aí, ou uma aparente contradição. Seus eleitores te cobram essa postura de confronto, eles querem ver mais uma cara de briga ou uma cara de projeto da vereança? A gente protocolou 18 projetos de leis em 7 meses de mandato. A gente vem fazendo a atuação da gente, mas eu percebo que meu público gosta muito do enfrentamento, né? Até então... Tem uma grande ironia, né? Então, gosta do enfrentamento, do lado que falam que eu sou muito corajosa, que eu não baixo a cabeça, que eu peito, que eu vou lá, defendo o Lula, defendo o PT, defendo os interesses da cidade do Recife. Então, é um público que espera que eu vou ser uma parlamentar muito combativa que enfrenta. Então, meu compromisso sempre vai seguir para que a gente possa cuidar das pessoas da cidade do Recife,
mas eu sou bem positiva, as pessoas me chamam de braba, me chamam de pimentinha, e eu estou aqui para poder lutar por aquilo que eu acredito. Então, eu acredito que a gente deve se esforçar diariamente para poder trazer benefícios para o povo da cidade do Recife, para o estado de Pernambuco e para o Brasil, porque como eu tenho uma pauta nacionalizada, eu também interfiro em assuntos a nível nacional, a nível estadual e também a nível municipal. TCI 18 conseguiu aprovar porque às vezes tem toda uma Tem, tramitação, tem gente que trabalha contra, algum em especial. tem toda uma tramitação. A gente conseguiu aprovar o primeiro projeto de lei dentro de um combo de 4 projetos de lei. É, entre eles, um foi aprovado, que foi o Dia Municipal do Entregador de Aplicativo, e muita gente deve estar se perguntando o que é que um Dia Municipal do Entregador de Aplicativo vai mudar a vida do povo da cidade do Recife. Eu estou dando visibilidade para uma categoria que é invisibilizada. Existe uma nova... Que boa parte foi cooptada pelo bolsonarismo, né? É uma categoria que eu venho trabalhando já faz um tempo. É uma categoria que eu venho acompanhando, acredito que são 3 anos, que eu venho tendo diálogo. A gente fez a primeira conferência livre de saúde do entregador de aplicativo do Nordeste. Isso foi proposto por nosso mandato. A gente conseguiu eleger 5 delegados, onde 2 propostas foram colocadas por eles e um papel fundamental é que nessa conferência eles pediram a regulamentação deles. Antigamente eles eram contra. Então, a gente apresentou um bloco de projetos de leis para essa categoria e o primeiro ele foi aprovado na Câmara com unanimidade. Então, eu não acredito que exista uma resistência em torno dos projetos que são apresentados por nosso mandato, porque o nosso projeto de lei, os nossos projetos de lei visa melhorar a qualidade de vida do povo da cidade. Se vai ter algum projeto ou outro que possa desencadear um atrito com a extrema-direita na Câmara, mas como eles são a minoria, isso não vai interferir na aprovação do nosso projeto. Ok, dando continuidade, qual a principal diferença entre fazer oposição ao bolsonarismo nas redes sociais como militante e agora como autoridade eleita? O peso é diferente? Não mudou muita coisa, não, Gelmedo. O limite é não perder o mandato, né? O Mas decoro parlamentar. Mas mudou os processos, não é isso? Mudou os processos, assim, eu já fui ameaçada até por Michele Bolsonaro, na época que disse que ia me processar e não processou. Como militante, nunca tinha recebido nenhum processo. Eu recebi uma ameaça de processo da Michele Bolsonaro. Eu era militante quando o ex-ministro de Bolsonaro me processou e um processo agora enquanto vereadora da cidade do Recife. Então, o embate ele continua, porque até então eu não deixei de ser militante. Eu sempre costumo dizer que eu sou uma vereadora militante e atuante que defende com unhas e dentes o legado do seu partido. Na sua avaliação, o que é que você acha que a senhora acha que é mais irritante para os seus adversários? Eu acho que irritante é saber que... O que mais os irrita, né? O fato de ter uma mulher jovem ocupando um espaço de poder que vai defender as suas ideologias e que também vai defender os interesses do povo da cidade do Recife. Então, eu sempre, quando eu venho com essa camisa e vou para a Câmara, eu vejo os olhares intimidados, rindo, tentando debochar com o fato que eu estou vestindo a camisa do meu partido. Então, é algo que incomoda. Até pediram uma vez para eu ser retirada da sessão porque eu estava vestindo a camisa do meu partido. E eu sempre vou vestir a camisa do PT em todos os lugares. Quem se incomodar vai ter que chamar a polícia para me retirar do local que eu estiver usando a camisa do PT. E é curioso porque, em algum momento, algumas pessoas até abandonaram o partido com receio dessa onda negativa que aconteceu a partir de processos e tal, e você continua até... Eu continuei. Eu costumo dizer que eu estive ao lado do PT nos piores momentos, assim, na jornada de 2013, no processo do golpe da presidenta Dilma, no processo da prisão do presidente Lula. Não sei se você sabe, o presidente Lula estava preso. Eu engravidei em 2018, no ano da eleição. Coloquei o nome do meu filho em homenagem ao presidente Lula, mesmo num processo de perseguição política ao PT, e eu percebi que, nesse processo, eu tenho que inocentar 2 nomes, né? Que era o nome do presidente Lula e o nome do meu filho.
Estive com o PT também em 2022 e estou até o presente momento. Então, eu nunca soltei a mão do PT no momento de fragilidade, muito pelo contrário. Sou reconhecida pelo partido a nível nacional e a nível estadual pelo enfrentamento que eu faço e pela defesa do legado do PT, do presidente Lula, da presidenta Dilma. Então, eu nunca soltei a mão do PT. Então, não teria nem como, João Milton. Eu sou filha de quase todas as políticas públicas do PT. Eu sou filha do sistema de cotas, do ProUni, do Sisutec, do Pronatec, do Vale Gás, da redução do imposto de eletrodomésticos de linha branca. Eu vim de uma casa que a gente não tinha máquina de lavar, que o fogão não pegava o forno, que a geladeira era aquela geladeira que dava choque, a borracha ficava se descolando, que a gente tinha que amarrar um pano de prato para poder fechar a geladeira. Então, pode parecer besteira, mas isso fez alguma diferença na minha vida e isso que me faz estar aqui hoje. No meu tempo, chamava de quartinha, nem geladeira tinha. Era um jarro que você comprava na feira e jogava água lá. E como o barro ele é muito... É filtro, né? Ele filtra e gela, por incrível que pareça. Sim. Aí você tomava água da quartinha, que era a geladeira do... A minha avó tinha uma dessa. Foi, né? Pois é, eu podia ser seu avô. Olha, deixa eu falar sobre o dilema do PT aqui no Recife, ser aliado ou crítico de João Campos. A senhora faz parte do PT e o PT faz parte da gestão do prefeito João Campos, com cargos e secretarias. Ao mesmo tempo, o partido tem suas próprias bandeiras. É possível ser governo e oposição ao mesmo tempo? Como funciona na sua cabeça essa equação? Está mais para ser crítica de João Campos? Está menos crítica, está apoiando mais? Como é que fica a senhora no quadro? Eu fico defendendo o interesse do povo da cidade do Recife. Eu fui eleita para ser vereadora, para ser fiscalizadora, para poder propor projetos de leis, para poder entender o processo da cidade do Recife, ver o que é que está acontecendo, quais são as obras, o que é que isso pode afetar negativamente ou positivamente a vida do povo da cidade do Recife. Eu sempre digo isso em todas as entrevistas. Então, é uma espécie de apoio crítico, é isso? Não seria apoio crítico, porque o meu compromisso é com o povo da cidade do Recife. O meu compromisso não é com o PSB. Eu fui eleita enquanto vereadora do Partido dos Trabalhadores. Eu entendo que tem um processo de aliança do PT a nível municipal e a nível nacional. Isso faz parte de um processo de articulação política. Mas eu acredito que o meu posicionamento político deve atender às demandas do povo da cidade do Recife. Então, aquilo que for bom, eu voto a favor. Aquilo que for ruim, eu voto contra, como eu votei contra um projeto que visava reduzir o imposto das empresas de bets aqui na cidade do Recife, e eu votei contra, porque eu não vou... Mas passou, não foi isso? Passou, mas não com o meu voto. Eu votei não, porque eu não acredito no endividamento da classe trabalhadora. Eu nem acredito na possibilidade da existência de casa de aposta. E a gente dá incentivo para que essas empresas continuem lucrando acima da dor e do sofrimento do povo trabalhador. Bets não tem que ter redução de imposto. Bets tem que pagar mais imposto, né? Quando eu ouço falar dessas bets, eu lembro da minha avózinha. Ainda vou escrever um livro para louvar o quanto ela me ajudou na minha vida. E ela sempre combateu. Olha, esse negócio de aposta, jogo do bicho, mantenha a distância. Trabalhe duro que você vai ser recompensado. Então, até hoje, não me afeta. Mas, obviamente, eu tenho o entendimento de que prejudica muita gente, né? Inclusive, estavam até pegando dinheiro do Bolsa Família para jogar, ou seja, é uma irresponsabilidade enorme. E tem a ver também com a questão cultural, eu vejo, que é você tentar tirar o pé da lama numa tacada só. Uhum. E isso é muito grave. Mas voltando à questão, à seara política, a senhora deve ter visto na Veja uma reportagem que diz que o PSB está incomodado com a discussão de um palanque duplo em Pernambuco e estaria até ameaçando sair de uma aliança nacional se isso acontecer. Seria assim, em linhas gerais, ou mais objetivamente, João Campos quer o apoio de Lula. Ele não quer que, eventualmente, dê apoio a Raquel Lira. Se fala hoje nessa dupla aí, disputando, né? Como é que a senhora viu isso? Tem informação de bastidor que é isso mesmo? O PT está sendo
se sentindo coagido? Não teve nenhuma informação, Jamil, de bastidor com relação a esse tema. Eu acho que fecha muito o campo entre Raquel Lira e João Campos e não se discute o PT no estado de Pernambuco. Eu sempre gosto de reforçar que o PT é o único... o PT de Pernambuco é o único estado do Brasil que tem 2 senadores que são do PT. A gente tem grandes nomes de políticos que contribuíram no nosso estado. A gente tem um ex-prefeito da cidade do Recife, João Paulo, que tem uma contribuição muito grande na cidade do Recife, enquanto foi prefeito e hoje é deputado estadual. Então, o PT ele tem uma história na cidade do Recife. É o partido do presidente Lula, aqui é a terra do presidente Lula. Então, a gente tem uma história de contribuição com os nossos senadores, com a senadora Teresa Leitão, recentemente eleita senadora, com o senador Humberto Costa. Então, eu sempre defendo, nesse processo, que tenha discussão do PT, porque não pode existir uma candidatura própria do PT nesse processo, porque a gente tem que ficar nesse dilema entre João Campos e Raquel Lira, E não se colocar. E não se colocar nesse processo enquanto protagonista de si. Mas eu acredito na possibilidade de alianças políticas, e quando se trata, Jamil, de uma candidatura majoritária, é uma decisão da nacional. E essa decisão também parte do presidente Lula junto com seus acordos políticos. Então, eu acredito que o presidente Lula pode ter vários apoios nesse processo eleitoral, mas eu não acredito que o PT vai estar em 2 palanques nesse processo eleitoral, dividindo a sua militância. Então, é uma construção... Vai escolher um. Vai escolher o que o presidente Lula indicar nesse processo, e que a gente está disposto a colocar o nome do PT nesse processo de negociação. É importante que, nesse processo de aliança, caso exista essa possibilidade, a gente entenda que não tem que ter o rebaixamento do PT, que o PT tem que ser protagonista nesse processo, que a questão de aliança não significa que vai ter que ter um apagamento do PT. Então, o PT ele tem que sair forte de uma aliança. Só que, para uma aliança acontecer aqui no Estado, tem que ver quem vai comungar das bandeiras históricas do PT. Tem que saber que, dentro desses acordos, tem o nome do senador Humberto Costa, que é o senador do presidente Lula. Então, a gente não vai abrir mão do presidente Lula e não vai abrir mão da reeleição do senador Humberto Costa. Isso é o suficiente? Não, porque tem as bandeiras e as pautas do Partido dos Trabalhadores que tem que estar nesse processo. Então, é uma decisão que vai ser tomada ainda em 2026 e que pode existir essa possibilidade de alianças em torno do presidente Lula para poder fortalecer o seu nome, mas eu acredito que o PT no estado de Pernambuco não vai se colocar diante de 2 palanques aqui no estado de Pernambuco. Perfeito. Voltando ao Recife, de 0 a 10, que nota a senhora dá para a gestão de João Campos e por quê? Eu venho acompanhando mais de perto. Onde é que ele acerta? Onde é que ele falha? Tem muita coisa para melhorar, né? Eu nunca daria 10 para essa gestão, porque eu sei que não existe uma gestão 100%. Então, existem muitas coisas para melhorar em torno da cidade do Recife. Nós somos a 2ª capital mais desigual do país. Na cidade do Recife existem 500 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. 500 mil. 500 mil, desculpa. 500 mil pessoas abaixo da linha da pobreza. A gente tem um cenário onde a Zona Oeste é a zona mais esquecida da cidade do Recife. Eu nasci na Zona Oeste, me criei na Zona Oeste. Quando você olha para Tegipial, quando você olha para Coqueiral, quando você olha para Jequiá, quando você olha para a Estância, você vê que existem áreas da cidade do Recife que não estão sendo assistidas, que são áreas que não estão sendo notadas pelo poder público. Então, você vê que tem avanços. Eu já fui em creches, que era algo de primeiro mundo, melhor do que a escola do meu filho. Mas, ao mesmo tempo... No Recife. Eu fui em creche que não tinha estrutura, que precisava de melhorias. A gente vê um cenário onde se aumentou o quantitativo de creche na cidade do Recife, mas nem toda creche funciona integralmente. Tem creche que trabalha num sistema de rodízio, que não tem profissionais o suficiente. Quando a gente vê as periferias, quando a gente vê as encostas, quando a gente olha para Coqueiral
e vê várias áreas de risco de grau 4, e você não vê uma geomanta, você não vê um muro de arrimo, um muro de contenção, pessoas morando... Olha aí, desculpe Pode interromper. falar. Gilson Machado falou nisso na campanha, né? Uma coisa que une vocês dois. Nada. Desculpe. Discurso É só... eleitoreiro. Desculpa, é só uma provocação. Continue. A gente entende que a cidade do Recife ela tem problemas e que precisa melhorar. A gente tem pontos positivos. A questão é do Conecta Recife. Uhum. É algo revolucionário, que a gente não tem como dizer que isso não funcionou. Isso, você ter acesso ao serviço público através de um aplicativo, onde isso foi utilizado para que as pessoas pudessem se vacinar, a questão de você acompanhar o período de vacina de crianças. Então, existem pontos que precisam ser melhorados e atenção ao povo da cidade de Recife que mora em áreas de morro, em área de vulnerabilidade. São pessoas que estão desassistidas. A gente vê o centro da cidade do Recife completamente abandonado. A quantidade de comércio que foi fechado, a quantidade de moradores de rua. Quais são as políticas públicas que a gente vai fazer para esses moradores de rua? Quais são as políticas públicas para as pessoas em situação de rua? Porque existem pessoas em situação de rua, pessoas que deixaram de pagar o aluguel porque não tinha condição, porque a gente sabe que o aluguel é muito caro aqui na cidade do Recife, e é por isso, Jamílio, que a gente apresentou um projeto de lei que visa dar reajuste do auxílio moradia para pessoas em área de risco, porque a gente sabe que na cidade do Recife pessoas não conseguem morar pagando R$ 300 de aluguel, e muitas vezes as pessoas saem de uma situação de vulnerabilidade e entram em outra situação de vulnerabilidade. O que é que a gente pode fazer em prol dos moradores da cidade do Recife, dos comerciantes que precisam sobreviver diante do abandono do centro do Recife? Então, a gente precisa se atentar para o centro, a gente precisa se atentar para a periferia, para a Zona Oeste, para a RPA 5. Então, a gente precisa ter um olhar em torno das pessoas que mais precisam na cidade do Recife. É curioso que a senhora cita aí vários problemas e deu fez um elogio, mas não chegou a citar diretamente a pasta ou as pastas que são tocadas pelo PT. E outra, a nota. Não é um 10, seria o quê? Um 9, um 8, um 7? Eu acho que um 7. 7. Mas já passava por média, né? O que é que falta para o Recife ser uma cidade menos desigual? Dinheiro, projeto, vontade política? Eu acho que projeto político. Considerando que o PT já foi poder durante um bom tempo, né? Eu acho que a gente tem um paralelo muito importante, né? João Paulo foi prefeito da cidade do Recife, que adotou uma política pública de orçamento participativo. A periferia discutia o orçamento da cidade do Recife. As pessoas que sentem a sua necessidade na pele vai dizer para onde o recurso público deveria ir. E isso não é algo que existe nessa gestão. Não existe um diálogo com a periferia, porque é a periferia que vai saber se quer uma creche, se quer um posto de saúde, se vai querer uma praça, se vai querer uma pavimentação, se vai querer um saneamento. Por que se não se escuta as pessoas da cidade do Recife? É uma forma da gente trazer a cidadania para que as pessoas entendam sobre o orçamento público, e a questão de dinheiro não é um problema no cofre público da cidade do Recife, mas o que precisa é um olhar mais atento para a periferia da cidade do Recife. E qual é a sua crítica, falou aí, na forma como gasta o dinheiro? Tem alguma crítica, além da disposição do orçamento? Eu acredito que a gente precisa de mais participação popular e que a gente precisa de transparência em alguns recursos públicos. Eu tenho uma crítica muito grande com relação ao Promorar, que a prefeitura conseguiu um empréstimo no BID de 2 bilhões e que, dentro desse dinheiro, 500 milhões vai ser distribuído para o Promorar, que é um projeto de requalificação de urbanização, e que ele toca também a bacia do Rio Tegipió. E que não existe transparência a respeito da implementação desse recurso público. A gente está falando de uma bacia, Jamildo, que toca 27 bairros da cidade do Recife. Mesmo como vereadora, a senhora não tem acesso com pedido de informação? Existem dificuldades para que a gente tenha esclarecimentos em torno
dos recursos que serão destinados para o Pomorai. E existe também uma discussão da própria periferia. Eu assumi um compromisso durante a campanha com um forte popular do Rio Tegipió, participei das audiências públicas que foram promovidas pelo deputado estadual João Paulo e que a gente vem acompanhando as pessoas que moram em área de risco, que quando chove, Jamildo, a água chega a mais de 1 metro de altura. Então, são pessoas que vivem na vulnerabilidade e que a gente precisa fazer um projeto para melhorar essa situação, mas a gente precisa dizer para onde essas pessoas vão. Essas pessoas querem ir embora do local onde elas moram? Qual é a melhoria que a prefeitura tem que fazer para que essas pessoas permaneçam no seu território? Então, é uma discussão que eu fiz durante o processo da minha campanha e é um processo que a gente faz durante a construção do nosso mandato, junto com alguns movimentos sociais, pedindo mais transparência com relação ao Promorá. Ok. Sem querer fazer intriga, qual foi a iniciativa que a senhora aplaudiu de pé, no caso da gestão de João Campos, é aquela que disse assim, isso é inaceitável, eu vou lutar contra isso. Teve alguma? Acho que, como eu mencionei aqui, o Conecta Recife... Mas só esse? Não, tem outros pontos para serem levantados, mas dentro dos pontos que eu poderia levantar, nada é 100%, nada vai conseguir chegar ao processo de 100%, mas existe o Compaz, né? Eu fui no Compaz do Ibura, vi aquela estrutura ali, eu posso dizer que é algo de primeiro mundo. Você dá oportunidade para que a juventude possa ter acesso à cultura, ao esporte, ao lazer, de saber que a comunidade do Ibura está tendo acesso a um equipamento público. Então, existe também o Compaz, que é um marco da gestão. No tempo que você estava estudando, não tinha isso, né? Não tinha. Como é que era? No tempo que eu estudei, eu era muito nova. Eu consegui pegar a gestão de João da Costa e consegui vivenciar, enquanto pequenininha, a gestão de João Paulo. Eu nasci no bairro Jamildo, que não tinha saneamento. Era esgoto a céu aberto, fezes, muita doença. Tinha muitos animais, cavalo, porco, muito lixo. E a obra de processo de saneamento mais importante da cidade do Recife se deu no meu bairro, que foi fruto do orçamento participativo. Então, eu peguei um pouco a gestão de João Paulo, peguei a gestão de João da Costa, aí passei a ter mais idade, pegar a gestão de Geraldo Júlio, e hoje, enquanto moradora da cidade do Recife, vendo a gestão de João Campos, a questão dos parques em torno da cidade do Recife, que também é uma marca da gestão, mas que a gente precisa se atentar ao povo da periferia da cidade do Recife. Você diria que faz só parque para classe média? Existem parques na periferia também, eu já vi. Mas eu posso ser sincera e dizer que não é a mesma estrutura que é dado para parques de classe média. Então, existe uma diferenciação no tratamento que é dado em alguns pontos. Então, eu acho que existem muitos avanços, existem coisas que podem ser melhoradas e nenhuma gestão vai ser 100%. Isso vai ser João Campos, vai ser Lula, vai ser qualquer outra pessoa, porque existem problemas que são estruturais em torno da cidade, que demanda muito mais como um projeto de Estado. Quando eu falo projeto de Estado, é um projeto a nível municipal para que, se entre prefeito, saia prefeito, toque o projeto, né? Porque o que acontece continua para. Quando você falava aí, me veio a cabeça aqui, eu não sei se é Cordeiro, o bairro ali perto da Chesf, tem uma área belíssima, um parque, mas totalmente abandonado. Perto da Chesf, ali é São Martim. São Martim, exato. Tem uma igreja histórica, então uma área belíssima, mas continua realmente muito necessitada de melhoria. Tem um parque que ele fez em São Martim, que é na Praça Rotatória, desculpa, e foi feito um parque da infância para aquele bairro, que foi um parque estruturado dentro do modelo da classe média. Então, foi um parque que foi feito e que a população tá utilizando aquele espaço público. Vamos entrar aqui no A Novata no Poder. Vamos classificar assim esse bloco de perguntas aqui. Você está há pouco mais de 6 meses na Câmara. Qual foi o maior choque
de realidade sobre os bastidores do poder que a campanha não te preparou? Teve algum? É questão de negociações, né? A gente tem que, muitas vezes, na política, unir os divergentes nesse processo para que a gente possa avançar com pautas que sejam em torno do comum e em favor do povo da cidade do Recife. Então, eu entendi na Câmara que a política também ela é a arte do diálogo. Então, esse processo de condução enquanto vereadora da cidade do Recife não só parte de mim, parte também da minha relação com os outros vereadores, depende muito também da aprovação do prefeito com relação aos projetos que a gente apresenta. Então, são um conjunto de fatores que pode surpreender algumas pessoas, como me surpreendeu nesse processo. Então, a gente encontra esses impasses políticos, mas que é necessário ter diálogo para que a gente possa defender os interesses do povo da cidade do Recife. Que eu imagino que na campanha o sujeito faz, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e quando se depara com essa realidade, né? É porque tem os trâmites, né? Existe todo o corpo jurídico, legislativo, também tem revisores de textos de projetos de lei na Câmara, então existe todo um processo de estudo para que um projeto seja aprovado na Câmara e para que ele seja sancionado pelo prefeito. Então, existe um conjunto de fatores que não depende somente do vereador que foi eleito. Existe a soma de vereadores junto com a posição do prefeito para que um projeto de lei ele seja aprovado. Mas eu percebo que não existe muita resistência com os nossos projetos de lei e que a gente tem uma dinâmica de relação muito tranquila com alguns vereadores da Câmara Municipal, né? Tem alguns que a gente não consegue dialogar, mas tem uma boa parte da Câmara que a gente consegue dialogar e que a gente consegue também discutir para poder você pegar experiência, trocar ideias e ver qual é o melhor caminho. Então, esse é um processo que faz parte do jogo político e eu não sou uma pessoa arrogante, Jamil. Eu estou aqui para aprender nesse processo. Como você disse, está chegando agora, é nova no mandato, mas eu estou com muita disposição para trabalhar em prol do povo da cidade do Recife. Agora, a senhora já sofreu ou sentiu que foi objeto de algum boicote pelo fato de ser mais jovem, não ter a experiência legislativa, estar ali chegando agora como novata? Eu sofri boicote. Assim, as pessoas olham para mim e me chamam de menina, muita gente me chama de blogueira. E Ainda? Ainda, a blogueira. Mas eu acredito que é uma forma de tentar diminuir o alcance que eu tenho. A gente desempenha um trabalho nas redes sociais muito forte e que nem todo mundo consegue utilizar essas ferramentas. Então, eu acredito que tem pessoas que possam fazer essa projeção negativa para tentar diminuir, mas eu acredito que a gente mostrou que a gente tem um peso, né? Foram quase 10 mil votos. Imagine, 10 mil pessoas saindo de casa para poder votar no nosso projeto político. Então, a gente tem um respaldo do povo da cidade do Recife. Eu acho que é isso que importa e que dá gás. E eu quero ser a vereadora que as pessoas tenham orgulho de votar. Quero ser a vereadora que as pessoas vão dizer assim, eu não votei na menina, na blogueira, mas eu deveria ter votado, porque pense numa bichinha braba que defende os interesses da cidade do Recife. Então, eu estou trabalhando para entrar nesse contexto. Então, a gente está se dedicando muito em defesa da cidade do Recife, para trazer o modo petista de governar, para poder cuidar das pessoas da cidade do Recife. E eu acho que a gente está conseguindo fazer isso, sabe, Jamildo? Massa. Olha, você falou em 10 mil, a gente está chegando próximo dos 10 mil seguidores no TikTok. Se você ainda não assina o nosso TikTok, eu garanto que vale a pena. Vai lá e segue a gente. Aproveitando também, se já não conhece o canal, faz a bondade, não paga nem imposto, de dar um clique aí, se inscrever e também colocar a notificação para que quando a gente começar o bate-papo com essas figuras ilustres e maravilhosas que a gente traz até aqui, vocês recebam em primeira mão. Descreva a sensação de subir pela primeira vez na Câmara lá municipal, depois de uma árdua campanha. Como é que foi? Foi horrível, assim. Eu fiquei muito nervosa. E eu falo muito, né? Dou entrevista, sempre estou me comunicando com as pessoas na rua, nas redes sociais, só que a tribuna é algo diferente.
A primeira intimidação Sentiu é frio na barriga? a primeira intimidação é que tem um batente que eu subo para poder falar, porque a câmara não foi feita um espaço... Não vai dizer que o batente é alto. Não, é um batentezinho que eles criaram para as mulheres poderem subir na tribuna, para poder ter projeção, porque senão o microfone cobre o rosto da gente. Então, o primeiro empecilho que eu tenho é que eu tenho que puxar o banquinho para eu subir e começar a falar. E já é algo intimidador. Aí, no começo... Deve ficar com medo de cair do banco. Não dá para cair, não, porque ele é fininho. Robusto. E ele é bem espaçoso, então é até confortável. O bom seria que a gente tivesse uma tribuna adequada e com acessibilidade, até inclusive para se... A Câmara Federal tem isso, tem duas e aí é modulado, né? É modulado, né? Porque a gente não tem estrutura na Câmara Municipal. Assim, quem vê a Câmara... Por isso é que vão agora construir um novo prédio, né? A senhora Ainda votou bem. a favor? Eu não cheguei a fazer parte de votação, mas eu concordo. Porque Não, perdão, é porque realmente é uma decisão da É a mesa. decisão da mesa. Né? Mas é algo que eu concordo, porque quem acompanha a dinâmica... A A estrutura é péssima. Assim, tem muito mofo, tem muita infiltração, questão de fiação, a questão de falta de acessibilidade. Então, para a gente que trabalha lá na Câmara, assim, nos bastidores, porque as pessoas têm que entender que tem a Câmara, a tribuna... Mas tem os bastidores dos gabinetes, do local onde os funcionários da Câmara trabalham. Não tem estrutura nenhuma, assim, Jamildo. Então, eu acho que é uma medida acertada de fazer um local para que a Câmara possa atender melhor a população. Eu estou melhorando, assim, eu melhorei muito nos meus discursos, da primeira vez que eu subi para agora, assim... Porque gaguejou, foi na primeira vez? Eu gaguejei, eu fiquei muito nervosa. Eu fiz algumas falas muito rápidas, até Romerinho brincou comigo, que eu parecia uma locutora de futebol, que eu estava falando muito rápido. Eu já costumo falar rápido, mas eu fiquei nervosa e falei muito rápido. E é algo que eu estou aprendendo e que eu já estou começando a passar a dominar o espaço, dosar melhor. Eu sei que tem vereadores na Câmara que tem uma projeção melhor em torno disso, mas na hora de defender o que eu acredito, eu não gaguejo, não. Eu vou para cima. Qual é o melhor discurseiro? O melhor discurseiro... Que toma conta da tribuna lá. A gente tem políticos que têm uma desenvoltura muito grande, políticos da base, políticos da oposição, políticos que são independentes. Então, existem umas figuras aí que conseguem ter o domínio da tribuna, porque são vereadores também que têm vários mandatos. Então, é um ambiente que termina a ser confortável. Está bem confortável, né? A senhora já se decepcionou com algum político que admirava antes de ser eleita? Já. Diz aí. Na minha boca é um túmulo, mas eu acho que faz parte desse processo. Eu acho que, como qualquer outra pessoa, a gente cria expectativa em cima das pessoas, e isso faz parte do processo democrático no Brasil, mas é algo que eu não vou comentar, não. A edição aí vai botar uma interrogação desse tamanho aí. Vai, eu deveria ter dito não me incomodo com ninguém, não. Pelo menos eu não ia fazer um corte desse. Olha, qual foi o conselho mais valioso que um político mais experiente lhe deu? E qual foi o pior? O mais valioso que foi me dado foi que a política é a arte do diálogo. A gente não pode baixar as nossas bandeiras históricas, a nossa ideologia, o nosso compromisso com aquilo que a gente acredita, mas que a gente precisa dialogar para que a gente consiga avançar. Então, eu acredito que esse foi o maior conselho que foi me dado. E o conselho que não me foi dado é que as pessoas deveriam me avisar que a política era um espaço muito violento para quem é mulher. Então, eu, enquanto mulher, já sofri muita violência de gênero, mas depois que eu virei parlamentar, eu estou sentindo isso mais na pele. Então, esqueceram de me avisar o quanto a política é danoso, quanto a política é violenta para nós, mulheres, e o quanto esse espaço não foi criado para nós. Então, a gente está aqui para ocupar os espaços de poder. Estou ocupando um espaço de poder não para defender o meu nome, muito pelo contrário, mas para defender os interesses
do povo da cidade, mas deveriam ter me avisado. Mas eu não sou bichinho de desistir, não. Eu vim da periferia, quase passei fome, passei por muita dificuldade. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que a gente não deveria deixar de lutar por aquilo que a gente acredita. Então, por mais difícil que possa ser, eu vou continuar lutando por aquilo que eu acredito. Se eu tivesse que desistir, eu teria desistido lá atrás, quando eu fui ameaçada de morte, junto com a minha família, e pegaram meus endereços. E eu continuei fazendo o que eu faço. Quando você falou aí de mulheres, eu lembrei de um bate-papo bem engraçado que eu tive com minha neta. Eu levei ela para passear pela primeira vez no Capibaribe, né? Ela acho que tinha 10 anos, ela agora está com 12, mas estuda num colégio que dá muita consciência, né, social para ela. E eu pensando que fosse agradar, quando eu coloco ela no barquinho e vai andando, o que ela repara não é na beleza do rio, não é na ambiência assim de você ter uma cidade tão bela, ela reparou nas margens e na quantidade de lixo. De lixo, né? Aí fez, o senhor não trabalha com política? Mais ou menos, eu faço cobertura política, mas não trabalho com política. Por que o senhor não manda resolver isso? Imagina que eu tivesse algum poder para isso, né? Aí, disse assim, olha para aí, que absurdo, quanto lixo, o senhor tem que resolver isso. O senhor não conhece o prefeito? Aí eu tentei chamar ela para um outro grau de responsabilidade. Eu disse assim, veja, você acha que uma pessoa só, o prefeito ou qualquer um, vai resolver isso? Não vai, isso é uma obra coletiva. Tanto do jeito que está, quanto do jeito para melhorar. Eu disse, agora tem um negócio que você pode fazer. Seu avô já passou, eu já estou, né, para me aposentar, mas você não. Você vai viver durante muitos anos nessa cidade, então você tem que ter o compromisso de fazer melhor do que a gente fez. Eu amo conversar com minha neta, porque sempre eu tenho a oportunidade de trazer reflexão, né? Pois é. Vou lhe perguntar isso porque já teve alguma polêmica aí na rede social. O salário de vereador é justo pelo trabalho que vocês têm? Temos tempo, né? Temos tempo. É um salário alto com relação às pessoas que pagam os nossos impostos. Eu nunca ganhei 2 salários mínimos na minha vida. Eita. Do nada, a vida faz com que eu ganhe um salário alto. Tá bonitinha. Eu estou tendo oportunidade com esse salário de ajudar a minha família, ajudar meu pai, minha mãe, amigos. Então, é uma oportunidade que o povo da cidade do Recife me deu. Eu tenho consciência desse privilégio que eu tenho, Jamila, é por isso que eu trabalho muito. Eu trabalho dia de final de semana, feriado. Se tem uma pessoa que tem repulsa da minha profissão hoje, é o meu filho, porque ele é a pessoa que é mais lesada nesse processo. Eu não vejo direito meus pais, a minha avó. Então, é um processo que demanda muito dedicação, abdicação de tempo. Então, você trabalha 12, 14 horas por dia. Teve um dia que eu me acordei de 5h30 da manhã, fui trabalhar e cheguei em casa de meia-noite. Então, existe uma dedicação, uma abdicação. Existe questão da minha própria segurança em torno disso, da minha família. Então, existem vários fatores que estão por trás de um processo. Eu sei que tem muita gente que tem estigma sobre político. Político não trabalha. Peraí, pode ter alguns que não têm esse compromisso. Mas existe também uma outra parcela que é compromissada. Então, eu entro dentro desse bolo. Eu tenho ciência que é um salário alto, mas eu trabalho muito para que as pessoas consigam sentir a devolutiva daquilo que elas me confidenciaram e que terminam retribuindo através dos impostos que eles pagam e que pagam o meu salário. Okay. A gente prometeu falar de problemas reais, eu trouxe alguns aqui e lhe inquirindo porque, como vereadora do Recife, a senhora tem o papel aí e a possibilidade, a missão de cuidar. Transporte público. Por que o recifense continua sofrendo com ônibus lotados que demoram e quebram? Quem ganha dinheiro com esse caso? Quem ganha dinheiro com isso são as empresas que passam pelo processo de concessão, né? Eu acredito que a gente deveria discutir tarifa zero na cidade do Recife. Existe uma caixa preta em torno disso que a gente não consegue ter acesso. E o que a gente sabe é que o serviço é de péssima qualidade, onde tem muitos assaltos, onde coloca em risco a vida dos motoristas, das pessoas que utilizam o transporte público. O transporte público é lotado, sem ar-condicionado, as pessoas tendo que se espremer para poder se locomover, para ir para o trabalho. Então, a gente deveria estar fazendo uma discussão por que o transporte da cidade do Recife ele não é público de fato. Por que a gente não tem a tarifa zero? Os trabalhadores
terem acesso ao serviço público sem ter que pagar R$1, que já é uma coisa que o povo faz, é pagar imposto. Uhum. Saúde. Se um parente seu precisasse de atendimento de urgência hoje, a senhora levaria para uma UPA da prefeitura? Confia no sistema? E tem muita gente da minha família que utiliza o serviço de saúde. Eu mesma precisei utilizar o Barão de Lucena recentemente. Então, a gente precisa valorizar o serviço público, entender que existe o Sistema Único de Saúde e que existe a questão da dificuldade de algumas pessoas de terem acesso, de precisar de mais equipe técnica para poder conduzir esse trabalho, mas que eu nunca vou desacreditar do serviço público, Jamildo. Eu fiz até uma campanha defendendo os servidores públicos municipais, a gente aderiu à greve, reivindicando melhores condições de trabalho, um reajuste digno, e eu sei que só existe serviço público porque existem servidores públicos que se acordam todo dia para oferecer o melhor, mas que existe todo um entrave que a gente sabe dentro desse processo e que depende de muita gente para fazer com que esse serviço ele aconteça da melhor forma. Ele acontece, mas ele não acontece 100%. Então, existem pessoas na minha família que são beneficiárias do serviço público, inclusive eu que, mesmo sendo vereadora, também utilizo o serviço público. A gente já falou de creche, mas a qualidade do ensino fundamental. As escolas da rede municipal estão preparando bem as crianças? A senhora tem demandas nessa área? A gente tem demanda com a questão do rodízio, que tem das ADIs. A gente tem demanda em torno de fazer com que esse ensino ele seja integral. A gente tem demanda de algumas creches com relação à infraestrutura. Se avançou muito a questão da educação na cidade do Recife. A gente tem profissionais e professores que são qualificados em torno disso e que dão o seu melhor para fazer com que a educação da cidade do Recife ela aconteça e que seja um forte na cidade do Recife, mas que a gente precisa de melhorias em torno disso. Existem demandas do povo da cidade do Recife, da questão de acompanhamento para crianças atípicas, para que existam profissionais adequados para poder acompanhar essas crianças. Então, essa é uma das maiores, inclusive, demandas que se tem na cidade do Recife, a questão de ter mais neuropediatra para poder atender crianças atípicas. Então, existem muitas demandas em torno disso. Mas é bom que está crescendo a consciência em relação a esse problema. Qual a obra mais urgente que o Recife precisa e que não está saindo do papel? A senhora pudesse eleger um. Eu acho que a gente deveria discutir a questão da bacia do Rio Tegipió. É uma obra importantíssima e que toca 27 bairros da cidade do Recife. Então, é uma bacia muito grande e, quando isso transborda, vai passando na casa das pessoas. Existem mais de 200 mil pessoas que vivem em situação de risco, de deslizamento, de inundação, e que a gente precisa dar uma atenção a essa obra. Me corrija se eu estiver errado, mas o Promorá justamente passa para por isso. Né? Aí a discussão que eu trouxe no começo da entrevista, a gente precisa do andamento desse projeto, da discussão desse recurso junto com a população. Então, existe um bloco em torno disso que precisava ser discutido na cidade do Recife com a população. Tá, aí fica a dica para João Campos, né? A senhora está dando aí. No caso, se a senhora não fosse vereadora, para quem a senhora ligaria para reclamar? Se eu não fosse vereadora, eu reclamava enquanto comunicadora. Na internet. Eu sou comunicadora, eu pego o celular e começo a reclamar. Eu vou e reclamo, e é assim que a gente tem fazendo o nosso mandato, fazendo algumas fiscalizações, acompanhando algumas obras, e que a gente tenta trazer essa devolutiva para o povo da cidade do Recife. Ok, vamos aqui para os cortes. A gente vai pedir que a senhora faça algumas definições em breves palavras. Defina a Câmara do Recife em uma única palavra. Povo. Gilson Machado. É uma palavra só, né? Sanfoneiro, e o resto vocês completam aí. Porque só pode ser uma palavra só, né, Jamildo? Vamos abrir a sessão para duas? Para duas, que é outro processo, né? Aí no terceiro vou pedir música pro Fantástico. João Campos. João Campos, ele é um grande comunicador. Não é um grande prefeito?
Ele não é 10, né? Eu já tinha. Você perguntou como é que eu avalio a gestão de João Campos, eu dei 7, mas ele é um grande comunicador. Assim, ele tem uma habilidade de se comunicar com o povo, com a periferia, de mostrar também alguns problemas da cidade do Recife, algumas obras. Então, está fazendo algo inédito com relação à comunicação. Presidente Lula. Presidente Lula, estadista, o maior estadista, a maior liderança viva que a gente tem hoje no mundo. Então, com o presidente Lula, eu posso utilizar várias palavras aqui, Jamildo. Tá certo. Qual político em Pernambuco é superestimado? Superestimado dentro de qual sentido? Dão muito cartaz e a pessoa não merece. Gilson Machado. Sério? Ó, aí já tá. É treta de novo. E qual o mais subestimado? Eu acho que esse aí eu não consigo responder, porque é difícil. Perfeito. Se seu mandato terminasse hoje, você se sentiria realizada? Eu sentiria realizada se a gente tivesse já colocado em votação o projeto de lei da redução da jornada de trabalho. Então, eu queria que a gente conseguisse aprovar na Câmara de Vereadores, que o prefeito da cidade do Recife pudesse sancionar esse projeto de lei. Mas isso não tem que ser algo nacional, via Congresso? Pode ser, a gente é algo de uma construção nacional, mas que a gente pode trazer isso para dentro da esfera municipal. Sério? Então, Sabia não. A gente tem um projeto de lei, a redução da jornada de trabalho, a escala 4x3, sem a redução do salário, e as empresas que aderirem a essa jornada vai ter uma redução de, no mínimo, 15% de ISS. Então, é um projeto de lei que vai beneficiar quem trabalha e quem é pequeno empresário e para quem é microempreendedor. Então, é um projeto de lei muito importante. Eu queria muito que a gente pudesse ter uma articulação na Câmara com os outros vereadores, que o prefeito da cidade do Recife pudesse discutir a questão da redução da jornada de trabalho, porque é uma discussão que a gente está tendo a nível nacional, uma discussão que acontece em torno do mundo, que já está adotando essa jornada. Você vê países como a Dinamarca, a Alemanha, Canadá, que tem uma jornada de trabalho bem reduzida e que tem muita produtividade. Então, eu queria muito que a gente pudesse aprovar esse projeto de lei e que pudesse ser sancionado pelo prefeito João Campos. Tem que comissão? A gente já saiu das comissões, ele já tem número já, e que agora esse projeto de lei ele vai ser jogado para ser discutido na Câmara com os vereadores, para que a gente coloque ele em votação. Dá uma boa pauta aí para a minha equipe. Tá vendo, pessoal? Vamos ver que pé tá isso aí. Deve haver uma reação dos empresários, não? Vai ter, a gente fez uma discussão em torno disso, mas existe uma bonificação, né? A redução de imposto de 15%, no mínimo. Então, a articulação que a gente está fazendo, a gente discute esse projeto de lei desde janeiro e que a gente vem conversando com os comerciantes, com as pessoas que serão beneficiadas com esse projeto de lei. Não é algo impossível de ser colocado, é algo que só precisa de atenção, de escuta e um olhar pensando no futuro, na qualidade de vida, na produtividade, olhando os dois lados, que é esse o foco do nosso projeto, e que eu espero que a gente consiga aprovar esses projetos, como outros projetos que a gente levantou também para a cidade do Recife, que tem extrema importância, que vai impactar positivamente a vida do povo da cidade do Recife. Qual a maior fake news que já jogaram para cima da senhora? Fake news? Teve algum? Rapaz, eu nem sei, assim. Eu acho que... É pouco tempo de mandato, vamos dizer assim. Já disseram... Aparece em ano de eleição. Ano de eleição vai aparecer tudo, né? Para poder derrubar uma pessoa... As pessoas fazem tudo, né? Falar em derrubar ou colocar para cima, seu futuro político é aqui no Recife, onde a senhora já se elegeu, ou a senhora já sonha com um mandato em Brasília? Para concluir. Tá, para concluir, vamos lá. Eu fui eleita vereadora da cidade do Recife, foi algo quase impossível de alcançar. Eu digo, na verdade, impossível, e a gente conseguiu furar isso. A gente deu um chute na porta e ela teve que abrir. Então, a gente tem um foco. Eu quero, como eu falei na entrevista, eu quero ser a vereadora que as pessoas vão ter que lembrar, poxa, eu dei o meu voto certo. As pessoas que não votarem em mim, poxa, eu deveria ter votado nessa baixinha braba
que defende os interesses da cidade do Recife. Só que o meu nome está sendo projetado para a candidatura de deputada federal. Eu recentemente estive em Brasília, foi algo que foi colocado pelo PT Nacional numa discussão que eu tive com alguns membros do partido. É algo que circula em torno da política, também é algo que é circular dentro do meu eleitorado. Tem uma passada do meu eleitorado que diz assim, eu vou votar em você para vereadora para que você consiga ser deputada federal. Ganhar uma projeção. Eu vou dar para você subir uma escadinha. Então, vai existir vários cenários. Eu acho que isso é natural, porque eu sempre tive uma pauta nacionalizada. Eu sou reconhecida nacionalmente pelo PT. Vereadora federal. Mas, dentro desse campo, eu, enquanto comunicadora, eu me projeto nacionalmente, enquanto militante, mas é uma discussão que vai ficar para 2026. Eu quero muito focar no meu mandato enquanto vereadora, eu quero poder trazer resultados concretos para o povo da cidade do Recife. Né? Então, a gente precisa fazer com que o nosso mandato ele seja voltado para cuidar das pessoas da cidade do Recife. Então, mesmo que tenha essa vinculação do meu nome em torno dessa candidatura a deputada federal, o meu compromisso é com a cidade do Recife. E isso eu não vou abrir mão, vou trabalhar todos os dias enquanto vereadora da cidade do Recife para dar orgulho, e não só dar orgulho, vai para mudar a vida do povo. Inácio já ouviu essa conversa? Inácio, ir para Brasília? Ele nem gosta do fato de eu ser vereadora. Inácio quer que eu seja mergulhadora, Jamildo. Porque a vida dele está sendo muito afetada. Então, a gente não discute muito essa questão em casa, porque o foco da gente é a cidade do Recife. Existe essa projeção em torno do PT nacional, em torno do PT estadual, sobre a necessidade do presidente Lula ter a ampliação da bancada de deputados federais e senadores. Então, a gente tem um compromisso aí com a reeleição do senador Humberto Costa para garantir a governabilidade do presidente Lula. Então, não é um assunto que a gente circula muito em casa, não. Eu acho que Inácio está aprendendo nos bairros da cidade do Recife. Ele sempre pergunta sobre qual bairro eu fui, ele está aprendendo mais sobre a cidade do Recife. E eu sinto orgulho de poder projetar isso, Inácio, o interesse em torno da cidade do Recife. Apesar dele não gostar muito, eu acho que Inácio nunca vai gostar de saber. Na verdade, nunca vai gostar o fato de eu ser política, porque sempre me tiram muito dele, sabe? Então, eu venho me dedicado muito, Jamildo, para poder pegar o meu tempo e lutar pela cidade do Recife, pelo povo da cidade do Recife, pela periferia. E o que tiver para ser discutido vai ser discutido em 2026 com o PT. Assim. Então, eu acho que a gente vai ter essa discussão em 2026 e essa missão ela vai ser cumprida caso venha ter essa discussão lá para frente. Então, por enquanto, me deixa aqui cuidando da minha terrinha, da minha cidade. Quando você falava aí de descobrir os bairros, eu me lembro, veio uma lembrança aqui na minha memória, eu pequeno, no ônibus com meu avô, que a gente não tinha carro particular, e passando pelas ruas e você consegue, mesmo no ônibus, na velocidade, reconhecer Ele faz isso as agora. letras e ter a certeza que você aprendeu a ler. É um momento de encantamento, porque eu sou grato para o resto da vida, porque eu amo ler. Para a gente se despedir, sugira um livro para os nossos queridos ouvintes. Tem um livro que está sendo muito discutido, que é O Pobre de Direita, e que o sociólogo Gessé, ele faz uma discussão muito importante para que a gente entenda por que existem pessoas que são pobres e que defendem interesses de políticos que votam contra você. Então, eu acho que é um livro muito interessante para a gente poder entender um pouco sobre essa polarização no Brasil. Então, eu acho que vai ajudar muito para que a gente abra a mente e para que a gente também não use o pobre de direita de uma forma pejorativa. Eu acho que a gente tem que ter muito respeito com as pessoas da cidade, do Brasil, nas suas posições políticas, por mais que elas sejam contraditórias, para que a gente entenda que por trás de um posicionamento, de um pensar, existe uma estrutura política que vai condicionar para que as pessoas que não tenham muito entendimento político, leitura, se junte a uma ala que não vai defender os seus interesses. Então, esse é um livro muito interessante que eu recomendo e que é de fácil leitura. Eu não gosto de ler livro que é chato de ler.
Então, eu acho que quem investir o seu dinheiro vai se sentir feliz porque vai entender sobre um pouco do Brasil. Ele faz todo um contexto histórico também, fala sobre os Estados Unidos e fala sobre o Brasil e também fala sobre o contexto político atual. Então, é um bom livro. Grato. Assim a gente se despede. Beijo grande e até a próxima. Obrigada, Jamildo.